E se eu te dissesse que, quando você vira as costas para um narcisista, algo invisível começa a se mover nos bastidores da psique dele e também da sua? Que cada silêncio que você oferece, cada ausência de resposta, é interpretado não como vazio, mas como um espelho distorcido, onde suas próprias sombras ganham vida. Carl Jung nos lembrava de que aquilo que rejeitamos não desaparece, apenas retorna, mais forte, de outra forma. E é exatamente aí que o jogo secreto dos narcisistas começa. Você já parou para pensar por que, mesmo ignorados, eles parecem estar sempre presentes, rondando sua mente como um fantasma que se recusa a ser esquecido? A indiferença que deveria libertar, na verdade, os convoca a um ritual diário de reafirmação. É como se o silêncio fosse combustível e cada ausência sua acendesse uma chama ainda mais intensa dentro deles. O que eles fazem nesse processo não é apenas um ato consciente, é uma dança inconsciente com as forças mais sombrias do inconsciente coletivo. Talvez você acredite que ignorar seja a solução definitiva, mas Jung nos ensinaria que tudo aquilo que é negado retorna pela porta dos fundos da alma. E quando você pensa que se libertou, descobre que algo está se reorganizando na escuridão. Narcisistas não desaparecem, eles se reconstroem todos os dias na sua ausência, moldando-se ao vazio que você deixou. E é nesse movimento oculto que mora o verdadeiro perigo. Não se trata apenas de comportamento, mas de símbolos ocultos que você ainda não decifrou. Eles projetam suas feridas, manipulam sua energia e encontram formas sutis de permanecer ligados a você, mesmo quando você já se afastou. O silêncio vira um palco, e cada ato invisível deles é uma tentativa de continuar sendo protagonista da sua vida. Mas por trás disso existe algo muito mais profundo, algo que Jung chamaria de confronto inevitável com a sombra. E aqui surge a pergunta que talvez você nunca tenha feito a si mesmo. Quando você ignora um narcisista, será que está realmente afastando-o ou apenas abrindo a porta para um jogo psíquico ainda mais intenso? A resposta não é óbvia, e o que eles fazem diariamente, escondidos no silêncio, pode mudar completamente a forma como você entende as relações humanas. Fique até o fim, porque só lá você verá o que está por trás dessa trama invisível. E o que isso revela sobre você mesmo? Você já percebeu como o silêncio pode se tornar um grito ensurdecedor? Quando você decide ignorar um narcisista, a ausência de palavras transforma-se em um espelho onde ele se vê despido de todas as máscaras. E o que surge nesse reflexo não é apenas vazio, mas uma ferida pulsante que exige ser alimentada. Jung diria que aquilo que não é aceito pelo consciente desce para o subterrâneo da psique, e é lá que o narcisista começa sua reconstrução diária. Há algo quase ritualístico nesse processo. Como um prisioneiro que marca os dias, na parede, o narcisista contabiliza cada instante de sua exclusão. Mas não se engane, ele não vê isso como derrota, e sim como combustível. A ausência se transforma em palco secreto, onde ele ensaia novas máscaras, novas formas de manipular o espaço que você acreditou estar controlando. Será que você percebe quando esse jogo recomeça? O silêncio não é ausência de diálogo, é uma presença invisível que ocupa todos os cantos, e o narcisista sabe habitá-lo com maestria. Ele reinventa a narrativa, reconstrói a sua imagem em cada lembrança que você tenta apagar. Ignorar não significa desaparecer, significa abrir um espaço vazio onde algo precisa habitar, e ele faz questão de ser essa presença espectral. Não é curioso como, mesmo quando não falam, alguns ainda parecem gritar dentro de nós? Há uma tensão entre a sua tentativa de libertação e a necessidade compulsiva que ele tem de controle. Como duas forças opostas presas no mesmo campo magnético, vocês continuam ligados, mesmo que em polos contrários. Jung alertava: tudo o que rejeitamos fora de nós, reencontramos dentro de nós.
E a cada vez que você o silencia, ele encontra novas formas de ecoar na sua mente. Já sentiu esse eco? É nesse território invisível que nasce o paradoxo. Quanto mais você ignora, mais ele insiste em existir. Não diante dos seus olhos, mas no subsolo da sua psique. Como uma sombra que não pode ser arrancada da luz. Ele se reconfigura no espaço onde sua ausência deveria significar esquecimento. E é nessa contradição que se esconde a chave de um jogo que parece nunca terminar. Talvez você acredite que cortou os laços, mas o narcisista se alimenta da negação. Cada ausência é uma fagulha para reinventar-se. Cada silêncio é uma oportunidade para reescrever o roteiro onde ele continua sendo o protagonista oculto. Isso não é apenas manipulação, é sobrevivência psíquica, como se ele precisasse da sua ausência para justificar a própria existência. Você já sentiu que, mesmo sem contato, ele ainda dita parte dos seus pensamentos? Existe um peso no não dito que muitas vezes é maior do que qualquer palavra. Quando você deixa de responder, acredita estar matando a narrativa. Mas Jung nos lembra que aquilo que não se expressa se comprime no inconsciente até explodir em símbolos, sonhos, repetições. O narcisista vive exatamente dessa pressão invisível, dessa energia que não desaparece, apenas muda de forma. E é isso que o torna tão perigoso, mesmo distante. O vazio que você entrega se torna o palco, onde a sua ausência vira espetáculo. Ele se pergunta, se reinventa, cria histórias para preencher o silêncio, e sem perceber, você continua, sendo o centro. Afinal, o que seria dele sem um público? Ignorar é uma faca de dois gumes. Corta a ilusão de controle, mas também abre a ferida do desespero. E nessa ferida, ele encontra nova vida. Mas e você? O que acontece com aquele que ignora? Será mesmo que você se libertou ou apenas se prendeu a um novo tipo de corrente, mais sutil, mais psíquica? A luta não é apenas externa, é interna, porque o que você rejeita fora de si também habita em você. Será que o silêncio que você usa como arma não é também um reflexo daquilo que teme encarar em si mesmo? E talvez seja esse o segredo mais inquietante. O narcisista não se esvai no esquecimento. Ele se transforma todos os dias, moldando-se ao espaço que você deixou. O silêncio não mata, apenas dá nova forma. E nessa transformação diária, algo maior do que você imagina está sendo revelado. Mas ainda não é hora de olhar para isso. A questão permanece. Quem realmente controla o jogo quando o silêncio entra em cena? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O silêncio pode parecer um muro, mas para o narcisista ele é apenas um espelho quebrado. Cada fragmento reflete uma versão distorcida de si mesmo, e em cada reflexo ele encontra uma justificativa para não desaparecer. Jung dizia que a psique não suporta o vácuo. Onde falta consciência, o inconsciente cria formas. E assim, enquanto você acredita ter se afastado, ele vai esculpindo novas máscaras dentro desse vazio. Há uma estranha alquimia nesse processo. A ausência de sua voz torna-se a matéria-prima da fantasia dele. Ele imagina conversas, reconstrói diálogos que nunca existiram, projeta sentimentos que você não sente. E quanto mais você silencia, mais grandiosa se torna a sua presença dentro do imaginário dele. Não é paradoxal que, ao tentar desaparecer, você acabe ocupando um espaço ainda maior. Esse é o ponto em que a sombra entra em cena. Jung nos alertava que a sombra não é apenas aquilo que rejeitamos nos outros, mas o que não aceitamos em nós mesmos. Ao ignorar o narcisista, você desperta nele a fúria da própria sombra, e sem perceber, a sua também começa a se agitar. O que nele lhe incomoda tanto pode ser justamente o reflexo de algo que você teme enxergar em si. E então surge a pergunta que corrói silenciosamente: será que você o ignora por ele ou por você?
Talvez, ao silenciar, você esteja tentando apagar a voz interna que denuncia sua própria vulnerabilidade, sua própria necessidade de validação, sua própria ferida narcísica. Porque sim, todos carregamos um traço narcisista, ainda que o neguemos. O que acontece quando duas sombras se encontram e se recusam a dialogar? A cada dia em que é ignorado, o narcisista constrói narrativas para recuperar o controle. Ele não precisa da verdade, só precisa de uma versão que lhe devolva poder. E o mais perturbador é que muitas vezes essas narrativas começam a infiltrar-se na sua própria mente. Você começa a duvidar. Será que eu exagerei? Será que sou eu o culpado? O silêncio vira campo fértil para manipulação psíquica invisível. Há um veneno nesse processo, mas também um remédio oculto, porque ao ser ignorado, o narcisista é obrigado a se confrontar com a sua ferida primordial, o medo do abandono. E ao enfrentar esse medo, ele não se liberta, se fortalece na obsessão. Enquanto isso, você também é convidado a olhar para dentro para reconhecer o quanto ainda teme perder, o quanto ainda teme não ser visto. Quem, afinal, está ignorando quem? O vazio entre vocês se torna um palco de fantasmas. Cada gesto não feito, cada palavra não dita, torna-se símbolo. E símbolos, como Jung dizia, carregam forças psíquicas que moldam a realidade. O narcisista se agarra a esses símbolos como se fossem tábuas no meio de um naufrágio. Você pensa que nada acontece, mas na verdade tudo está acontecendo, em um nível invisível, subterrâneo. Ignorar é como acender uma vela em um quarto escuro. Você não controla a sombra que ela projeta. E o narcisista, mestre em manipular sombras, encontra na sua ausência de palavras um arsenal ainda mais poderoso. Ele não precisa que você fale, precisa apenas que você exista no silêncio. O silêncio para ele nunca é ausência, é presença oculta, presença que não pode ser desligada. E no fundo, talvez essa seja a revelação mais incômoda. Você acredita que, ao ignorá-lo, está se libertando. Mas a liberdade verdadeira não nasce da negação, nasce da integração. Enquanto você rejeita, o vínculo continua vivo, subterrâneo, latejando, e cada dia que passa, o narcisista reafirma sua existência justamente através daquilo que você acredita ter retirado dele. O silêncio é um jogo que nunca termina, e então a espiral se fecha sobre você. A pergunta que não quer calar ecoa mais uma vez. Quando você ignora um narcisista, é ele quem se desespera, ou é você quem permanece aprisionado no reflexo daquilo que não ousa encarar? O silêncio é mais perigoso do que parece, porque, no fundo, talvez não seja apenas ele quem está sendo ignorado. Talvez seja você quem está fugindo de si mesmo. Ignorar um narcisista é como fechar a porta de uma casa em chamas, acreditando que o fogo vai se apagar sozinho. Mas Jung nos advertia: aquilo que não é visto não deixa de existir, apenas se intensifica na escuridão. E assim, o narcisista, deixado no silêncio, transforma-se em um alquimista do próprio vazio, moldando as brasas da rejeição em novas formas de poder oculto. Você já sentiu essa energia rondando sua mente, mesmo depois de se afastar? É como se ele ainda estivesse ali, escondido nos cantos mais sombrios da sua memória, puxando os fios invisíveis da sua atenção. Esse é o campo onde o arquétipo do trickster se manifesta, aquele que engana, que distorce, que sobrevive justamente na incerteza. E o silêncio que você oferece se torna o palco perfeito para que esse arquétipo dance em volta de você. Mas não pense que isso é apenas sobre ele. Ao ignorá-lo, você também é convocado para dentro de um labirinto interno. O arquétipo da sombra começa a se manifestar, mostrando não apenas as feridas do narcisista, mas as suas próprias. Aquilo que você não suporta nele talvez seja justamente o que você teme reconhecer em si. E o silêncio, que parecia uma barreira, transforma-se em espelho.
Nesse espelho, você percebe algo perturbador. O jogo não é externo, é interno. O narcisista se reconstrói todos os dias no silêncio, mas o que realmente dói é a forma como sua própria psique reage a essa ausência. O vazio que ele deixa dentro de você é muitas vezes preenchido com ansiedade, com lembranças, com fantasias que você não gostaria de ter. Quem está manipulando quem nesse território invisível? Há algo quase hipnótico nesse ciclo. Ignorar vira obsessão, e a obsessão vira presença. A cada dia, o narcisista acorda e encontra no silêncio uma prova da sua importância. Você acha que o afastou, mas ele interpreta como sinal de que ainda ocupa um espaço em sua vida. E quanto mais ele se convence disso, mais você sente que não conseguiu se libertar. É como um fio que nunca se rompe, apenas se estica até a dor se tornar insuportável. E se no fundo esse vínculo fosse mais profundo do que você imagina? Jung dizia que os encontros humanos não são casuais, são colisões de inconscientes que se reconhecem. Talvez você tenha encontrado esse narcisista porque havia algo em você que precisava emergir, algo que apenas esse jogo cruel poderia revelar. Você já se perguntou por que justamente essa pessoa tem tanto poder sobre você? No silêncio, as máscaras caem. Ele não pode mais fingir ser aquilo que queria que você acreditasse. E é aí que ele mais teme, porque no espelho do abandono, ele vê sua verdadeira face, a fragilidade que nunca quis mostrar. Mas cuidado, essa fragilidade não o enfraquece, o torna ainda mais perigoso, porque é nesse ponto que ele começa a usar o desespero como arma. A ausência se torna campo de guerra. E você, diante disso, precisa encarar sua própria contradição. Quer se libertar, mas ainda carrega dentro de si o desejo de ser reconhecido, validado, visto. O silêncio que você usa como estratégia também revela sua ferida. Porque se não houvesse nada dentro de você que precisasse ser curado, o jogo já teria terminado. Mas não terminou. E talvez não seja apenas sobre ele, talvez seja sobre você. Cada vez que você se lembra dele, mesmo tentando apagar, a energia se reativa. É como uma chama que insiste em arder mesmo debaixo da água. O narcisista não precisa da sua presença física, precisa apenas da sua lembrança. E você sabe que, por mais que tente, esquecer é impossível sem primeiro transformar. É aí que o ciclo prende os dois, um vivendo de ser lembrado, o outro lutando para esquecer. E assim, o silêncio deixa de ser silêncio. Torna-se um grito subterrâneo, um ritual psíquico que se repete todos os dias. O narcisista faz do seu vazio um altar, um espaço de poder, e você, acreditando estar distante, continua orbitando em torno dessa presença. A pergunta permanece: será que o silêncio é realmente um caminho de libertação, ou apenas o disfarce mais sofisticado de uma prisão invisível? Ignorar um narcisista é tocar na ferida da sua persona, aquela máscara cuidadosamente construída para ser admirada, temida ou invejada. Quando você retira o olhar, essa máscara começa a rachar. Mas lembre-se do que Jung dizia: a persona é apenas uma camada, e por trás dela existe o caos daquilo que nunca foi integrado. Ao se ver sem público, o narcisista mergulha em uma guerra interna, mas não se entrega ao silêncio. Ele o transforma em estratégia. Na ausência de validação, ele passa a criar narrativas secretas, reinventa os fatos, distorce memórias, pinta versões alternativas onde sempre sai como vencedor. Esse processo não acontece apenas para enganar os outros, acontece para enganar a si mesmo. E cada dia em que você o ignora é também um dia em que ele reforça essa mentira interior, até acreditar nela com todas as forças. Você realmente acredita que não faz mais parte dessa história? É nesse ponto que a sombra dele se revela com maior intensidade. O abandono o coloca diante daquilo que sempre tentou ocultar. A solidão insuportável, o medo do nada, a sensação de que sem
espectadores, ele não existe. Mas cuidado, a sombra não é apenas destruição, ela também é criadora. No desespero, ele encontra maneiras ainda mais sofisticadas de voltar, de insinuar-se, de existir na sua ausência. O que parecia fim se transforma em início. E o mais perturbador é que essa sombra conversa com a sua, porque a energia que você acredita rejeitar nele não desaparece, ecoa dentro de você. Talvez você também sinta a ausência como um peso. Talvez também tenha medo de ser esquecido, de não importar, de ser invisível. A conexão entre vocês, mesmo rompida, continua pulsando como dois corações em ritmos opostos, mas ainda ligados pelo mesmo fio invisível. O silêncio vira palco de guerra, mas também de revelação. Jung nos lembrava que a psique fala através de símbolos, e o narcisista, ignorado, passa a criar símbolos para continuar presente. Ele aparece em sonhos, em lembranças súbitas, em frases que ecoam do nada, como se o inconsciente não aceitasse o fim e buscasse de qualquer forma manter o ciclo vivo. Você já se perguntou por que certas memórias voltam justamente quando você acredita ter se libertado? Cada gesto dele, mesmo ausente, carrega um peso arquetípico. Ele assume o papel do trickster, o enganador que escapa de todas as tentativas de aprisionamento. Você acredita tê-lo vencido, mas ele retorna, não na forma que você espera, mas naquilo que você teme. E enquanto luta contra a presença dele, talvez esteja apenas lutando contra algo em si mesmo que ainda não teve coragem de enfrentar. É nesse território que a tensão se intensifica. Quanto mais o ignora, mais ele encontra formas de existir. Como a água que sempre encontra frestas para infiltrar-se, a energia dele escorre pelo silêncio, alcançando você onde menos espera. Isso não significa que ele é invencível, significa apenas que a luta não é externa, é interna. O campo de batalha não é a realidade, é a psique. Você pensa que se afastou, mas será que realmente se afastou? Ignorar não apaga a ligação, apenas a torna subterrânea. E no subterrâneo, tudo se intensifica. Jung sabia que o inconsciente não aceita o vazio. Ele o preenche com símbolos, com imagens, com forças que exigem atenção. O silêncio, então, deixa de ser ausência e se torna presença amplificada. Será que é isso que você sente quando, mesmo distante, ainda percebe o peso dele? Há um paradoxo cruel nesse jogo. O narcisista precisa ser visto para existir, mas você também precisa que ele desapareça para sentir liberdade. E é exatamente nessa contradição que a tensão se eterniza. O silêncio que deveria curar se torna prisão. A ausência que deveria libertar se torna elo. O que parecia solução pode estar prolongando a própria ferida. E aqui, na beira desse abismo, surge uma pergunta inevitável. O que realmente acontece quando duas sombras se encontram no silêncio? Será que você está apenas ignorando um narcisista? Ou está sendo levado a encarar a parte de si mesmo que nunca quis enxergar? O silêncio é apenas o início. A revelação ainda está por vir. Ignorar um narcisista é como acender uma vela em uma caverna escura. A luz não elimina a sombra, apenas a projeta em proporções gigantescas nas paredes do inconsciente. Jung dizia que aquilo que negamos retorna ampliado, e é exatamente isso que acontece. O silêncio, ao invés de extinguir, transforma-se em um palco onde as sombras dançam com ainda mais intensidade. O narcisista, privado do seu olhar, passa a viver em um teatro secreto. Cada ausência é ensaiada como se fosse uma cena. Cada silêncio é reescrito como se fosse uma fala. Ele recria você dentro de si, constrói versões distorcidas de quem você é, até convencer-se de que ainda tem poder sobre sua história. É perturbador perceber que, mesmo sem sua presença, ele continua a ditar enredos invisíveis. E enquanto ele faz isso, algo silencioso também acontece dentro de você. O vazio que ele deixou não é realmente vazio. É uma tela onde seu inconsciente projeta medos, desejos e feridas antigas.
É por isso que, mesmo distante, ele ainda ecoa. Não é apenas ele que insiste em existir, é você que ainda não conseguiu se libertar das partes de si que ele despertou. O silêncio, na verdade, conecta mais do que separa. Talvez você acredite que esse ciclo seja apenas manipulação dele, mas e se for mais profundo? E se for um espelho arquetípico que a vida colocou diante de você para revelar o que ainda precisa ser integrado? Jung nos lembrava que os encontros que mais nos ferem são os que mais nos revelam. O que dói tanto nesse silêncio pode não ser apenas ele. Pode ser você encarando a si mesmo pela primeira vez. O narcisista sobrevive da energia do abandono, mas você também sobrevive da energia do confronto que evita. É por isso que esse vínculo parece interminável. Dois polos se atraindo e se repelindo, presos em um mesmo campo magnético. Cada vez que você o ignora, ele se reconstrói. Cada vez que ele insiste, você é obrigado a olhar para dentro. E assim, o ciclo nunca se rompe, apenas se repete. O silêncio se torna ritual. Ele acorda todos os dias e, mesmo sem você, executa movimentos invisíveis para manter-se vivo na sua mente. E você, todos os dias, tenta sufocar lembranças que insistem em voltar. É como se ambos fossem atores em uma peça que não termina, nunca, cada um representando um papel que não escolheu conscientemente, mas do qual não consegue escapar. Nesse ponto, a tensão deixa de ser apenas pessoal, ela se torna coletiva, porque o arquétipo do narcisista não pertence só a ele, pertence à humanidade. É a face da vaidade, da necessidade de ser visto, da incapacidade de lidar com a sombra. E quando você o ignora, não está apenas lidando com um indivíduo, mas com uma força muito maior, uma energia arquetípica que atravessa séculos e culturas. Você percebe como o jogo nunca foi apenas entre vocês dois? O que está em cena é algo muito mais profundo. É a luta eterna entre luz e sombra, entre consciência e inconsciente, entre persona e verdade. O narcisista é apenas o espelho humano dessa batalha. E o silêncio que parecia simples transforma-se em campo de revelação espiritual e psicológica. Então, surge a pergunta mais perturbadora de todas. Será que o narcisista realmente depende de você para existir? Ou será que é você quem depende dele para finalmente se reconhecer? Porque sem esse espelho, talvez você nunca tivesse sido obrigado a olhar tão fundo dentro de si. O silêncio, nesse caso, não é fuga, é convocação. É aqui que o ciclo atinge o ponto mais denso. Dois seres presos em uma dança invisível, cada um tentando negar o outro, mas ambos revelando a cada movimento verdades que jamais poderiam ser ignoradas. O que acontece depois desse confronto não pode ser explicado agora, apenas vivido, e você está prestes a atravessar essa porta. Ignorar um narcisista não é simplesmente virar o rosto, é entrar em um território invisível onde cada gesto ausente fala mais alto do que qualquer palavra. O silêncio se torna uma linguagem secreta, carregada de significados ocultos, onde cada dia de ausência é lido como ataque, cada indiferença como provocação. Ele não ouve o seu silêncio como vazio, mas como desafio, e esse desafio o alimenta. Você acredita que a distância cria esquecimento, mas a distância cria memória, porque tudo aquilo que tentamos apagar insiste em voltar com mais força. Jung nos lembrava que o inconsciente é como um rio subterrâneo. Não importa quanto tentemos represar, em algum ponto a água transborda. E é nesse transbordar que o narcisista encontra sua chance de retorno. Ele espera a fissura no muro, o momento em que você se permite lembrar. Nesse jogo, o silêncio se transforma em uma prisão compartilhada. O narcisista fica preso na necessidade de ser visto, e você fica preso na necessidade de não vê-lo. Mas ambos permanecem ligados pela mesma corrente invisível. É um paradoxo cruel. Quanto mais você foge, mais forte se torna a presença dele. E quanto mais ele insiste, mais fundo você cai na espiral.
Há algo quase ritualístico na forma, como ele responde ao abandono. Todos os dias, o narcisista se levanta e reconstrói a si mesmo em sua ausência. Ele ensaia palavras que nunca serão ditas, fabrica histórias que nunca aconteceram, revive lembranças até distorcê-las em sua própria versão da realidade. Ignorar, nesse sentido, é oferecer-lhe palco. Ainda que um palco vazio, ele continua atuando para a plateia da própria mente. E você, o que faz com esse silêncio que acredita ser sua arma? Muitas vezes o transforma em dúvida. Será que fiz certo? Será que fui cruel? Será que exagerei? Essas perguntas não surgem do nada. São vozes da sua própria sombra, mostrando que o vínculo não está morto, apenas se moveu para dentro. O narcisista, mesmo distante, continua sendo uma presença que pulsa nos cantos escuros do seu inconsciente. O mais inquietante é que ele sabe disso. Intuitivamente, o narcisista compreende que não precisa estar fisicamente presente para existir em você. Basta ocupar a memória, o pensamento, a sensação. Basta tornar-se símbolo. E símbolos, como ensinava Jung, são mais fortes do que realidades concretas, porque sobrevivem mesmo quando não são vistos. O silêncio, então, se converte em palco simbólico. O narcisista se torna arquétipo, deixa de ser apenas um indivíduo e passa a representar algo maior. O poder da sombra, a necessidade de ser reconhecido, a luta eterna contra o abandono. Ele se converte em uma figura mítica dentro da sua psique. E enquanto você não integrar esse mito, continuará sendo perseguido por ele. Você percebe a armadilha? Ao ignorá-lo, você pensa estar anulando sua influência. Mas o que realmente acontece é que você o empurra para o território do inconsciente. E lá, ele ganha uma força ainda maior, porque aquilo que é reprimido não desaparece, apenas retorna em símbolos mais poderosos. Não é por acaso que, mesmo em silêncio, você ainda o sente como uma presença inescapável. E nesse ponto, a pergunta que ecoa é inevitável. Será que você realmente ignora o narcisista ou apenas finge que ele não existe enquanto carrega sua energia dentro de si? Essa energia não é visível, mas molda pensamentos, emoções e até decisões. Você pensa estar livre, mas talvez esteja mais aprisionado do que nunca. É por isso que o silêncio não pode ser visto apenas como ausência. Ele é movimento, é símbolo, é sombra em expansão. O narcisista, todos os dias, faz do seu silêncio um ritual secreto para continuar existindo. E você, todos os dias, acredita estar se libertando, sem perceber que ainda está preso no reflexo do mesmo. Espelho. Ignorar um narcisista é como caminhar em um corredor escuro onde cada passo ecoa de volta em forma de dúvida. Você acredita estar indo em frente, mas a cada som que retorna, sente que ainda está preso no mesmo lugar. Jung sabia que o inconsciente repete padrões até que algo seja integrado, e o narcisista é especialista em transformar sua ausência em repetição, em eco, em labirinto. No silêncio, ele se converte em sombra líquida, moldando-se às frestas da sua mente. Ele não precisa estar diante de você, basta estar em algum canto esquecido da sua memória. E o mais perturbador é que você mesmo o mantém vivo ao tentar apagá-lo. Porque aquilo que tentamos reprimir com mais força é exatamente o que retorna com mais intensidade. É como tentar apagar fogo com vento. Cada sopro que você dá aumenta as chamas. O narcisista entende isso instintivamente. Ele sabe que seu silêncio não é indiferença, mas resistência. E resistência, no jogo psíquico, é prova de importância. Ao ser ignorado, ele não se vê derrotado, ele se vê confirmado. Você não fala, mas isso não significa que ele desapareceu. Significa que você ainda o carrega em silêncio. Esse é o paradoxo que corrói. O que deveria afastar acaba aproximando. O silêncio cria espaço, mas também cria tensão.
O narcisista preenche esse espaço com símbolos, com narrativas, com imagens distorcidas. Você acredita ter se afastado, mas na psique dele você ainda é personagem principal. E de algum modo, essa energia começa a atravessar de volta para você. E quando menos espera, você se pega pensando nele. Uma lembrança, um detalhe, uma sensação. Como se o silêncio tivesse vida própria, como se fosse uma ponte invisível entre vocês. Jung dizia que aquilo que não é resolvido sempre retorna disfarçado. E talvez seja isso que você está vivendo, um retorno constante, mascarado de esquecimento, mas ainda vivo em cada fragmento da sua atenção. Há uma força arquetípica nesse movimento. O narcisista se torna, sem querer, um símbolo do que você teme perder: controle, valor, reconhecimento. Ele é o rosto deformado do seu medo mais profundo. E enquanto você o rejeita, continua lutando contra a imagem que ele reflete de você mesmo. Porque no fim, não é apenas ele que dói, é o que ele desperta. Esse despertar é incômodo, porque não vem com respostas, vem com perguntas. O que em mim ainda precisa ser visto? O que em mim ainda precisa ser integrado? O silêncio que você acredita oferecer a ele é, na verdade, um silêncio que te obriga a escutar a si mesmo. E esse é o grito mais difícil de enfrentar. No fundo, você percebe que o narcisista não desaparece porque ainda existe dentro de você uma parte que não consegue deixá-lo ir. Essa parte se esconde, se disfarça, se nega, mas está lá. Jung chamaria isso de sombra pessoal. O pedaço de si que não aceitamos, mas que insiste em aparecer através dos outros. É por isso que ignorar não basta. O silêncio vira palco, e nesse palco os fantasmas se agigantam. O narcisista faz disso sua sobrevivência, e você faz disso sua prisão. Cada um, à sua maneira, alimenta o ciclo. E quanto mais o ciclo se repete, mais difícil fica perceber quem realmente conduz a narrativa. E assim, dia após dia, o silêncio deixa de ser apenas ausência e se transforma em vínculo invisível. Um fio que você não vê, mas que sente. Uma presença que você não deseja, mas que insiste. O narcisista se reinventa a cada instante que você não olha. E você, sem perceber, continua olhando mesmo quando jura ter fechado os olhos. O silêncio, que parecia apenas ausência, agora se revela como o maior de todos os espelhos. Cada pausa, cada vazio, foi se tornando um espaço fértil onde símbolos brotaram, onde dores escondidas encontraram forma, onde sombras se agigantaram diante da luz da consciência. Jung nos lembrava que aquilo que negamos não desaparece, apenas retorna travestido de destino. E talvez seja exatamente isso que você tenha sentido aqui, um destino que insiste em se repetir até que seja olhado nos olhos. Você percebe agora que o narcisista não foi apenas alguém a ser esquecido, mas um arquétipo a ser compreendido. Sua ausência não apagou a presença, apenas a transformou em algo mais profundo, mais íntimo, mais inevitável. A cada instante de silêncio, você foi sendo levado a um mergulho que não era sobre ele, mas sobre você. Como se a sua própria sombra tivesse encontrado na figura dele um corpo para se manifestar. E nesse confronto invisível, algo mudou. Você não escutou respostas prontas, mas sentiu perguntas surgirem dentro de si. Perguntas que não pedem lógica, mas coragem, porque o verdadeiro desafio não está em ignorar o outro, e sim em parar de ignorar aquilo que dentro de nós ainda dói, ainda teme, ainda clama por reconhecimento. O silêncio que parecia externo é, na verdade, uma convocação interna. Cada memória que voltou, cada sensação que latejou, não foi acidente. Foram símbolos batendo à sua porta, exigindo passagem. E você sabe, lá no fundo, que não há como fugir para sempre.
Mais cedo ou mais tarde, será preciso encarar que aquilo que o narcisista revela é apenas o retrato exagerado daquilo que a humanidade inteira carrega. O medo da invisibilidade, a fome por controle, o desespero de não ser amado. Mas veja, não há tragédia nisso. Há possibilidade, porque onde há sombra, há também luz. E cada vez que a sombra se revela, ela traz consigo a chance de integração. Você não precisa continuar prisioneiro de ecos, de fantasmas, de silêncios que gritam. Você pode transformar esse reflexo em aprendizado, essa dor em consciência, esse silêncio em um novo tipo de linguagem. É nesse ponto que a jornada deixa de ser sobre ele e se torna sobre você, porque o verdadeiro poder não está em como o outro reage à sua ausência, mas em como você responde à presença das suas próprias feridas. Esse é o convite de Jung, reconhecer que o inimigo externo é sempre também um mestre interno, e que o silêncio pode ser tanto prisão quanto libertação, dependendo da coragem com que é habitado. E talvez, ao olhar para trás, você perceba que o narcisista não foi apenas um obstáculo, mas um espelho incômodo, cruel, mas necessário, porque sem ele talvez você nunca tivesse se dado conta da profundidade da sua própria luta. Ignorar, afinal, não é apagar, é aprender a escutar o que o vazio tem a dizer. E o vazio fala, sempre fala. Agora resta uma pergunta que não busca resposta imediata, mas que continuará ecoando em você. Será que o silêncio que você ofereceu ao narcisista não foi, desde o início, o silêncio que precisava oferecer a si mesmo? Essa pergunta não precisa ser respondida hoje. Basta que ela permaneça como uma semente, crescendo no escuro, até encontrar sua hora de florescer. Se algo dentro de você foi tocado, se uma chama pequena se acendeu nesse mergulho, deixe que ela continue queimando. Compartilhe essa experiência, não como quem entrega um conteúdo, mas como quem espalha um símbolo, uma lembrança viva. Deixe seu comentário como marca de que você também atravessou esse caminho. Inscreva-se para que a jornada não termine aqui, porque o silêncio ainda guarda muito a ser revelado. E assim, o que parecia fim se transforma em eco. Um eco que continuará vibrando em você, mesmo quando as palavras cessarem. Porque o silêncio nunca é vazio. O silêncio é apenas o espaço onde as verdades mais profundas aprendem a falar.